vem! Olá, olá, meu povo! A gente está aqui com mais um episódio do Vem com a Nayara Moraes, conversando sobre temas que são importantes para a nossa comunidade. A gente vai falar hoje sobre juventude. É claro que eu já não sei se eu posso mais me enquadrar nessa categoria de juventude, mas eu estou aqui com diversos jovens. Já usa botox, já não pode mais. A gente está aqui com o Daniel, com o Antônio e com o Francisco para conversar sobre a força e a mobilização da juventude, que é engajada em projetos sociais, para conhecer mais a história deles e compartilhar também, motivando mais pessoas para ingressar nessa dinâmica dentro do movimento Vem. Se apresenta aí, Daniel. Oi, pessoal, eu sou o Daniel. Nós já estamos aí nos nossos alguns primeiros episódios, mas estou sempre aqui conversando, esquentando aí os nossos debates. E hoje a gente tem o prazer de receber o Antônio e o Francisco, que são do GISMAC, lá da região da Santa Maria da Codipe, aqui em Teresina. E eles vão falar um pouco da história deles e também do papel fundamental que projetos sociais de mobilização em comunidade têm na transformação da vida dos jovens. Então, primeiro eu queria agradecer vocês e sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Então, olá, bom dia a todos. A gente agradece muito o convite, temos muito a oferecer e a mostrar para o nosso povo piauiense e é uma oportunidade muito boa de somar junto com o projeto. Que legal, Antônio. Gente, olha, eu e o Antônio temos a mesma profissão, né? Nós somos advogados e também estamos dentro da mesma dinâmica, engajados em pautas sociais, né? A gente construindo aqui isso que nós consideramos importante, que é colocar em discussão esse debate e essa demonstração de que a juventude, ela pode fazer, sim, a diferença dentro da nossa sociedade e precisa de apoio, precisa de auxílio, né? Precisa de um olhar público também com mais atenção para poder fomentar essa participação, porque não é só ter a força de vontade, né? É estar com as oportunidades ajustadas, inclusive com questões financeiras, para que a juventude consiga agregar mais e trazer benefícios para a comunidade. Francisco, há quanto tempo é que tu tá nesse meio, trabalhando com essas questões? Na verdade, eu comecei dentro da Igreja Católica. Há 10 anos de idade a gente começou já a conhecer um pouco como era o trabalho com a juventude. Quando foi com 14 anos de idade, a gente formou o nosso primeiro grupo de jovens. E a partir daí... Era da PJ? Sim. Ah, legal. Pertencemos à Pastoral da Juventude na época. E eu percebendo, vivia numa região onde a gente... É muito pobreza, né? A periferia é uma região onde os nossos jovens têm poucas oportunidades. Hoje, atualmente, a região da Santa Maria possui quase 150 mil habitantes. E desse contingente, mais de 40% é a população infanto-juvenil. Então, que necessita dessa atenção. E nós percebendo essa necessidade de ser proativamente no contexto que nós estamos inseridos, a gente criou o Centro Social da Juventude GISMAC, no dia 27 de março de 2010, percebendo essa necessidade. O foco era qualificação, porque a gente sabe que no mercado hoje, nossos jovens precisam estar preparados. E durante essa caminhada, já foram quase 7 mil jovens qualificados. Eita. Muitos deles já inseridos no mercado de trabalho. Eu acredito que hoje, quando se fala em juventude, tem que se falar em oportunidade. Tanto na esfera municipal, estadual ou federal, eu acredito que nossos jovens precisam de espaço. Porque quando se fala em órgãos de juventude, existem gestores, existem aquelas pessoas que estão lá, que é para atuar em prol da juventude. Mas eu acho que há pouca participação e pouca oportunidade para os nossos jovens. Quem é que ouve a juventude? Quem é que dá oportunidade para a juventude? Qual é o talento dos jovens lá da região da Santa Maria da Codipe, da região da Zona Sul, da região Sudeste? Quais são os talentos? Hoje, a principal receita, na minha visão, pela experiência que tive, que também já fui conselheiro tutelar, é dar oportunidade. Mas dar oportunidade ao ponto de eu ouvir. Não chegar lá e jogar. E dizer o que é para fazer, né? Eu promover esses movimentos. Por que a juventude hoje está tão afastada? Por que a juventude tem uma visão ruim da política? Eu acho que precisa disso, principalmente ouvir. Foi o que nós fizemos. Desde o começo, né? Se a gente dá essa oportunidade, ele diz, eu quero isso, eu quero aquilo. Francisco, nesse ponto, eu acho assim, muitas vezes no Brasil, a política pública, ela é pensada por especialistas, né? Chega aquele pessoal, aquela ideia de que tem um grupo seleto de pessoas que elaboram planos e que traçam as estratégias. Então, vem de cima para baixo. E isso é ruim, porque, na verdade, cada região, é como você fala,
tem suas potencialidades. A cada perfil de zona dentro da cidade, a cada cidade no estado, existem potencialidades que poderiam ser desenvolvidas por aqueles jovens e que muitas vezes há um desconhecimento daquela realidade. Então, às vezes, tem até o recurso, mas ele está direcionado num perfil de projeto que não engloba os projetos que existem e que são desenvolvidos pela comunidade. Então, é por isso que eu também concordo com você. É preciso dar voz, né? É preciso que a juventude tenha a vez para poder dizer como é que quer que as ações públicas se direcionem. E eu acho que mais do que isso, juventude não devia ser só uma coordenação dentro de um universo de uma estrutura pública. Deve ser algo, como eu percebo também, os direitos humanos, que seja interrelacionado nas diversas áreas, porque quem faz saúde para jovem, quem faz educação para jovem, né? Quem faz a parte cultural faz cultura para jovens, tem o perfil da questão de segurança pública também, o Antônio está ressaltando, existe também toda essa dinâmica. Então, por que não tratar a juventude dentro da importância que ela tem, né, da quantidade de pessoas mobilizadas e fazer com que isso se incorpore no Estado, né, nas pautas públicas? Francisco, tu tá no projeto desde o começo, né? Desde o início. E você, Antônio? Então, meus queridos, mais uma vez, bom dia. Estamos hoje como presidente do Centro Social da Juventude GISMAC, uma entidade que está entrando no seu 13º ano, regularizada legalmente com todas as documentações e certidões de funcionamento. Nós atuamos no segmento cursos profissionalizantes, a gente qualifica aquela juventude para inserir ela no mercado de trabalho e também temos algumas atuações de área social, dias de justiça itinerante, dias de ações itinerantes, retirada de documentação, etc. Né? Hoje nós temos 3 sedes na região da Zona Norte, nós trabalhamos com a sede do Centro de Juventude GISMAC, que tem laboratório de informática, sala de música, sala de balé, sala de dança, tantos projetos que nós executamos. É curso de informática o ano todo, laboratório riquíssimo, e graças a Deus, através desse aparato de maquinário, a gente consegue abraçar a nossa região e outras também. Como eu sou da Santa Maria, nosso projeto, eu tenho um aluno do Dagmar Maza, da Zona Sul. Então, você consegue abarcar ali uma população teresinense, devido à necessidade. É porque é muito carente, não existe essa iniciativa, né, e nas diversas regiões. Então, a pessoa busca. A gente já começou a migrar para outras áreas. Hoje, nós temos uma cooperativa de reciclagem, no qual tem 40 famílias à frente trabalhando com reciclagem de resíduos sólidos. Então, a gente está conseguindo gerar renda para 40 famílias, através de maquinário, através de processamento de resíduos, hoje com a Central, que é a nossa segunda sede. Lembra que eu falei da GISMAC, que é nossos cursos profissionalizantes, falei do Recicla Codip agora, que é a nossa cooperativa de reciclagem, e nós temos o nosso terceiro carro-chefe, que é a Unijovem. A Unijovem trata tudo que é cultural, tudo que é teatro, tudo que é dança, tudo que é música. Então, nós trabalhamos nesse trio, essa pirâmide de pontas que a gente consegue estar abraçando esses 3 polos, que é muito importante. Com 13 anos, com 7 mil pessoas qualificadas, com 7 mil pessoas atendidas e tantas outras. A gente tem uma piadinha da nossa, uma brincadeira, que as pessoas nos procuram pensando que a gente é o CRAS. Né? Aqui é o CRAS, aqui é o CRAS, eles procuram a nossa sede. Então, que a minha recepcionista, ela criou um cartãozinho, o endereço e o número do CRAS. Para toda pessoa que ela já entrega. Né? Para você ver qual é a carência que já fazia existe. Parte do programa. Como é a tua história dentro do GISMAC? Nós lançamos. Eu sou da Igreja Batista, da Igreja Evangélica, e o Francisco é da Igreja Católica. Nós nos juntamos com grupos religiosos e a gente, para conseguir uma viagem, um curso, financiar alguma coisa, a gente precisava de um ofício para pedir para o padre ou para o pastor. A gente ficava sempre à mercê de um aval superior. E nem sempre esse aval era dado, essa liberdade era dada. Então, a gente teve a ideia de montar legalmente uma entidade, que veio a ideia da associação. A gente saiu de grupo de igreja e montamos o nosso estatuto, a nossa ata da diretoria, e hoje nós já temos esses 13 anos de atuação. Então, tu também está desde o começo. Sim, sim. Nós dois lançamos o projeto, nós iniciamos essa ação. Né? Então, já saindo dessa pauta de apresentação e entrando um pouco na discussão,
a gente consegue ver uma seletividade muito grande hoje no poder partidário, de não aceitar novas entidades, novos grupos, novos jovens, novas pessoas. Aquelas pessoas elas são proibidas, elas são fechadas, elas são tolhidas a não crescer, a não chegar num alto patamar. Ficam sempre escanteadas, sendo colocadas de lado e nunca tem o espaço, nunca tem o holofote, nunca tem aquela visão geral de que a gente precisa de fato. Então, essa seletividade ela vai tirando quem é desabastecido financeiramente, quem é desabastecido intelectualmente. Então você não consegue quebrar essas barreiras, ou você precisa de uma luta triplicada para quebrar essas Antônio, camadas. é que eu acho que a gente precisa dizer que a política é boa, mas a politicagem é ruim. Porque é essa deturpação do que é o potencial da política e de como ela pode sim melhorar a vida das pessoas é que a gente sofre. Eu imagino que vocês, numa iniciativa maravilhosa como essa, da coleta de lixo, né? Seja algo que vocês... Não dá para fazer isso sem estrutura, porque tem maquinário, é coisa cara, precisa de investimento, precisa de recurso, e também não dá para acreditar que você vai tirar daquelas pessoas que são associadas, daquela renda que já está para a subsistência daquela pessoa, um investimento. Então precisa ter acesso a crédito, precisa que o Estado tenha uma consciência disso. Aí o que eu percebo? É que nisso a juventude, inclusive a juventude de associações novas, né? Vai sendo diminuída nesse processo. É como se precisasse 2 vezes mostrar a sua competência, 2 vezes mostrar que consegue realizar. Sendo que todo mundo que conhece a Santa Maria, que a gente fala lá assim, Santa Maria, vamos falar de um projeto. Eu cheguei a várias pessoas, Daniel, várias pessoas. Gente, eu quero conhecer um projeto na área da Santa Maria. Quem é? Francisco. Quem é? Francisco. Se eu perguntasse para 10 pessoas diferentes, iam me dar a referência do Francisco, que é como o Antônio disse, talvez pode pensar que lá é o CRAS. Mas a ideia é que vocês dois e toda a outra galera que já se associou a vocês, jovens que vêm empreendendo, já tem um destaque dentro da comunidade e precisam ter também isso revertido através de um olhar público, porque não dá para fazer sozinhos. E Nayara, assim... Eu, enquanto advogado, que você já citou, a gente consegue vencer na nossa profissão, consegue crescer como cidadão, como profissional. O Francisco já concluindo a psicologia dele, a gente tem esse olhar técnico para montar um projeto de cooperativa e conseguir o apoio, e conseguir a parceria, de correr atrás de um empresário de São Luís para que ele comece financiando as nossas ações, de correr atrás. Eu quero até aqui fazer uma menção bem honrosa ao deputado Fábio Novo, a quem tem dado um olhar muito bom para as ações, para as demandas, e que nos deu luz. Inclusive, ele já nos presenteou na nossa cooperativa, porque veio a nossa demanda, maquinários de prensa, de mesa de separação, para que a juventude consiga trabalhar. Aquela sátira antiga, aquela falácia que as pessoas, eu não quero o peixe, eu quero aqui o instrumento, eu quero a vara para que eu possa pescar. Eu não quero a emenda, eu não quero o financeiro, eu quero um maquinário, eu quero um espaço. Eu quero que eu possa suar e conseguir o meu sustento. Então a gente faz essa menção e ressalta essa parceria que a gente tem que buscar, essa parceria de financiamento para que o meu trabalho hoje consiga ter 40 famílias se sustentando, trabalhando. Lá não tem ninguém ganhando nada de graça, ninguém está dando nada. Meu cooperado vai todo dia, vai com seu fardamento, no seu horário correto, e vai suar, e vai trabalhar para conseguir o seu sustento. Essa é a pegada. E a gente tem uma visão de que a juventude ela tem uma anarquia, ela é contra o sistema, ela é contra as organizações, e a gente tem batido na pauta de pegar esse poder, essa força, e canalizar para o correto. Porque o jovem tem visão humana. Se você quer uma visão humanitária, se você quer aquela visão humana que entenda a necessidade das pessoas, escute um jovem. Muito ele não vai estar corrompido pela politicagem que muitas vezes a gente vê por aqui. Aquela politicagem que foi corrompida com a finança, que foi corrompida com o poder. O jovem ainda não tem isso. Muitos caem em tentação, mas a grande maioria permanece. E como ela não está canalizada para a forma correta, ela vira uma anarquia. Ela está ali pinchando paredes, ela está ali fazendo grupinhos, ela está ali, às vezes, se debandeando para coisas ruins. E a gente vem conscientizando, vem trabalhando, vem batendo na pauta. Ó, você pode brigar sim, você pode lutar sim, mas faça isso canalizado para o lugar certo. Vamos correr, vamos chegar lá em cima, vamos entrar dentro do jogo e tornar ele ao nosso favor. Mas não é a favor do Antônio, do Francisco, da Nayara, não. É a favor da população, é a favor da juventude, que é o que precisa. Não simplesmente ficar chateado porque tá chateado, brigar porque tem que brigar. Não, a gente vai chatear, a gente vai brigar, mas a gente vai canalizar isso
para o caminho correto, que a gente vai ter muito mais resultados. Não à toa, hoje são 3 sedes na nossa região. Não à toa, são mais de 7 mil qualificados. Então, diante de toda essa ideologia que a gente tem que aplicar. Eu estava até escutando aqui nos bastidores, você falando das pautas feministas, das pautas das mulheres, que é o quê? Uma união. Se canaliza uma força especificamente para ter melhores resultados. Nada mais é do que isso. Nada mais é na pauta feminina, na pauta juvenil e tantas outras que a gente tem a debater. Sabe o que eu acho, Antônio, Francisco, Daniel, assim, a gente precisa acreditar e também mobilizar pessoas a participar da política e a fazer essa boa política, que é o que eu interpreto em uma política onde você tem valores, onde você tem pautas, porque quando a gente percebe aquela política tradicional, é uma emenda de calçamento, uma emenda de asfalto. Gente, será que o mundo político só consegue se reverberar nisso? Me dá um parêntese. É pintar meio fio, é capinar uma esquina. Fazer varrição de rua não é trabalho político, não. É o mínimo, é o básico. Você direito, né? Você vê um gestor, você vê um político. Eu mandei capinar rua X. Sério que você está fazendo uma matéria, uma publicidade, uma reportagem para suas redes sociais porque você capinou uma esquina? Porque você simplesmente mandou pintar 1 quilômetro de meio fio? Esse é o seu trabalho? Foi para isso que você foi eleito deputado? Foi para isso que você foi eleito vereador? Para pintar meio fio? A minha ideia de gestão não é essa, não. O meu pensamento de mudança de realidade não é essa, não. Porque se eu entrar lá para pintar meio fio e capinar mato, eu prefiro não pegar o meu mandato, não. E eu concordo. E é exatamente dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando esse movimento que vem, né? Ele parte desse pressuposto. Vamos eleger mulheres. Mas por quê, Nayara? Poxa, porque sou mulher, é a primeira vez que eu vou ingressar na política. Tem que ter a representatividade da pauta feminina. Eu sempre fui a Nayara, que luta pela advocacia, que defende mais mulheres na ordem dos advogados, que é professora e defende a educação. Por que eu não ia iniciar um projeto na política partidária sem colocar como primeira frente a mulher? Mas assim, o VEM, ele também é um chamado para conversar, um chamado para dialogar, um chamado para que as pessoas possam falar, porque você que se coloca em situação de política, a gente precisa ouvir, né? A gente precisa entender quem que a gente está pretendendo representar, o que essas pessoas querem, o que elas esperam, né? O Davidson tá ali, e aí olhando como jovem ali, e aí, Nayara, o que você traz enquanto pauta? Eu acho que quem tem valores coletivos, ele não se perde dentro desse processo, né? Ele não se perde. Então, que a gente tenha mais jovens agregados na política, porque acho que o fator da descrença é um fator transformador quando você ingressa. Então, que mais jovens ingressem na política, que mais jovens transformem a política, porque realmente eu concordo, Antônio, essa canalização vai fazer com que a pessoa não se perca. E acho que o Francisco já conviveu aí com muitos políticos durante esse tempo, né, Francisco? Com certeza. E pode contar coisas boas e coisas ruins. O que você acha que poderia ser, assim, fatores para guiar o movimento, guiar essa transformação política que a gente espera? A primeira coisa que eu acredito é ver a juventude como presente, não como futuro. Eu acho que a solução de todos os problemas pode ser do Brasil, pode ser do Piauí ou pode ser de Teresina. É investir na juventude. Porque lá está se perdendo doutores, está se perdendo advogados, está se perdendo médicos para a bandidagem. Por quê? Porque não se dá oportunidade. Se dá oportunidade não é chegar e jogar, como eu já falei. É a gente chegar e ouvir. Nossos jovens hoje precisam de ser ouvidos. Eu acredito na política, apesar do descaso, que é muito grande. Eu acredito nos gestores, porque ainda tem pessoas de bens que lutam pela população. Sim, isso é verdade. E quero estar inserido nesse meio, incentivo os jovens a estar inserido nesse meio, porque quando a gente se desinteressa, a gente também compactua com isso. A gente falava isso, né, Daniel? Que se a gente só diz, não vou me meter nisso, então é como se a responsabilidade sai da gente. O problema hoje é um problema de todos. Não tem como haver particularidades diante do sofrimento da população. Então você acha que um desafio, além de mobilizar, né, a juventude, seria perceber essa juventude dentro desse contexto de hoje, assim, de presença. Juventude é presente. Sempre porque eu tenho um jovem hoje
sem ter o que comer, eu tenho um jovem sem escola, eu tenho um jovem hoje sem transporte, eu tenho um jovem hoje com dificuldades de hoje. Ele não precisa esperar o futuro para resolver os problemas dele. Questionamento. Quem é o líder da juventude no país? Do Piauí, do Teresina. Quem defende essa bandeira? Hoje são grupos organizados em suas regiões. Mas e parece que ficam segregados, né? Alguém que jovem. diz assim, eu defendo essa bandeira, e alguém que vai pra rua. Não que dá a cara tapa e vai atrás. Mas para dizer, a juventude existe e merece respeito e atenção de todas as esferas. Eu tenho até uma fala para o jovem específico que vai ver esse nosso podcast, esse nosso momento. Sabe aquele político, aquele ruim, geralmente aquele antigo, geralmente aquele que já tem um histórico, que já tem uma carcaça, que é até chamado de cacique por alguns. Sabe qual é a maior vantagem? Sabe o que ele mais gosta, o que ele mais quer? Ele quer aquela juventude que diga assim, eu não me envolvo. Eu não vou discutir. Não tem jeito. Eu não vou entrar nisso porque já está perdido. É tudo isso que ele quer. Sabe por quê? Porque lá de onde ele está, ele vai conseguir mandar nesse jovem. Ele vai conseguir transformar esse jovem numa massa de manobra e vai levar para onde ele quiser. Vai transformar como qualquer. Agora, se esse jovem, o quê? Não está prestando, está ruim, é feio, está errado, eu vou entrar. Eu vou brigar, eu vou bater, eu vou correr, eu vou lá no gabinete dele, eu vou no gabinete da prefeitura, eu vou no estado, eu vou onde for para fazer valer os meus direitos. Eu vou entrar lá e vou brigar para trazer para a minha região, para trazer para o meu município, para trazer para o meu estado, para trazer para a minha região como um todo. Se o jovem não tiver essa conscientização e ficar nessa conversa, eu não me envolvo, porque a política é isso, porque a política é aquilo, ele vira massa de manobra e vai ser um qualquer. Sim. Vai ser levado para onde o vento e para onde o político antigo, cacique ruim, que a gente costuma chamar, vai querer levar esse jovem. E é muito importante destacar que a política, ela vai muito além da eleição, né? Acho que quando a gente fala de política, muita gente se lembra só do período eleitoral, né? Sim. Mas a mobilização de vocês, o trabalho de vocês e aqui da gente do VEM, deixa claro muito isso, que a mobilização da sociedade vem para ensinar as pessoas, primeiro, os seus valores como cidadão, né? Eu tenho voz, eu tenho direitos, eu quero ser ouvido, eu quero participar. E eu quero participar não só votando, mas cobrando, ligando, reclamando, denunciando, né? Reivindicando e participando em todas as esferas que são necessárias. Eu acho que é muito interessante, eu acho assim, muito bacana esse tipo de conversa, com pessoas e ideias e sonhos, que querendo ou não são sonhos que vocês tiveram em algum momento, que sustentam o sonho de vários jovens que têm capacidade de se reconhecer como pessoa mesmo. Porque uma coisa que a gente discute muito, né? As pessoas, elas se sentem carentes, às vezes até de afeto, porque elas são completamente descartáveis ou descartadas, tanto pela política como pela sociedade. Aí quando você chega para um jovem e diz para ele, olha, eu escuto o teu sonho, eu apoio o teu sonho e eu estou do teu lado contigo para que tu possa realizar aquilo que tu quer ser, isso é muito poderoso na sociedade, né? E causa uma grande transformação. Isso é política. Isso, de fato, você reger a sociedade da maneira correta. É você fazer as pessoas acreditar no seu projeto, que elas cheguem no resultado final. Olha, a gente tem uma mobilização no VEM e aqueles que me conhecem sabem que não vai encerrar quando a gente entrar em campanha eleitoral. Por que não vai encerrar? Porque isso aqui é a Nayara, né? A Nayara é uma pessoa que sempre vai estar engajada em projetos sociais, sempre vai estar engajada em pautas. Então, assim, não é uma coisa feita para aquele movimento eleitoral. É uma coisa que vai passar a existir para além de mim, né? Porque a gente já vai incorporando outras pessoas e daqui um dia a Nayara vai estar só lá, dando aquela olhada de conselheira, né? Olha que legal, é isso. Então, porque a gente tem que fomentar que as pessoas se apropriem do processo político construtivo, né? E que isso continue. É claro que a gente pretende continuar os diálogos, pretende continuar fomentando. As pautas, elas são legítimas, né? Não são pautas fomentadas para um período pré-eleitoral. São pautas que eu deixaria sempre fazendo parte, porque são valores, né? E aí eu acho que é muito poderoso também quando a gente trabalha com pessoas que têm valores que você consegue enxergar. E é isso que a gente também deve cobrar daqueles que a gente deposita a nossa representatividade. Porque uma coisa que eu tenho sentido já nessa caminhada pré-campanha, é que também há um olhar muito tenso com relação a ser mulher. Eu acho que ninguém perguntaria para um homem, qual é a tua pauta?
Tu vai ser candidato? Qual é a tua pauta? Quer dizer, o homem, de um modo geral, ele não precisa ter pauta. Ele é porque é. Talvez até o candidato de si mesmo. Mas as mulheres, elas são engajadas. Qual é a sua pauta? O meio ambiente está na sua pauta, as mulheres... E ainda diz assim, mulher... Não dá voto não, isso aí. Como é que mulher, 52% do eleitorado brasileiro e a pauta feminina não dá voto? Né? Então, assim... são coisas que a gente coloca em reflexão muito também para que a juventude, e aí a galera que está acompanhando aqui esse podcast, saiba, né? Fazer esse discernimento para escolher. Porque a gente tem que mudar essa realidade no Brasil, onde as pessoas que estão lá com a mão na massa, fazendo os projetos de transformação dentro das suas comunidades, não têm apoio. A gente tem que mudar a realidade de que tem 12 milhões de jovens no Brasil que nem trabalham e nem estudam. Né? Então, como é que essas pessoas... Como é que a gente pode acreditar só na meritocracia? Estude lá, seja lá, corra lá. Acredite não tem. Si mesmo, essas né? oportunidades, elas precisam existir com o olhar público dessa transformação, porque é um direito de todos, né? É um direito de cada jovem e um direito de cada cidadão ter oportunidade. Ainda mais num contexto como o Brasil hoje, onde a gente está vivendo uma carestia de alimento, onde as pessoas voltaram a passar fome e onde o desemprego está alarmante no Brasil, com serviços de forma de bico, no mercado de trabalho informal, totalmente desprotegidos. Então, assim, são pautas que a gente coloca também no Movimento Vem e agradece, assim, vocês por virem aqui, por colaborarem com a gente, contarem um pouco da história de vocês. É claro que se a gente fosse fazer uma live aqui para falar de cada um dos projetos, acho que renderia 3 podcasts, um para falar de cada... Eu quero meus 20 segundos para falar dos meus projetos, vamos, viu? A gente vai falar. E aí, gente, a ideia... Eu vou passar o megafone para vocês e vocês vão, cada um de vocês, dar a mensagem, o recado, dar a voz, né? É essa a ideia aqui. E pode ficar à vontade, que a voz é sua. Se já tiver acionado, é agora. Tem algum botão que eu possa apertar aqui? Tá aqui. Não, ele já tá Já tá lá. Pronto, só falar, né? Tá ótimo, Só então. falar. Então, eu quero dar um recado para a juventude. Eu quero dizer, jovem da nossa capital, do nosso estado, diferencie política de politicagem, entre no jogo, torne ele ao seu favor, brigue, lute, canalize todo o seu esforço, todo o seu trabalho, para que você seja um Antônio, um Francisco, uma Nayara, você crie um podcast, você vire engenheiro, advogado, o que você quiser, empresário, monte uma associação e seja você o político. Seja você o líder, seja você o dono da sua vida e não seja apenas massa de manobra. Vem com o Antônio, vem com o Francisco, vem com o podcast, vem com a Nayara, que todo mundo tá junto para conseguir crescer no nosso estado, tá bom? Um abraço. Adorei. Amei! Então, meu recado, além de ser para a juventude, também vai para os nossos gestores, que deem um olhar mais especial para os nossos jovens, principalmente aqueles da periferia, aqueles que precisam da oportunidade. E dizer que nós, cada vez mais, estamos acreditando. A gente precisa desse apoio, desse suporte, dessa credibilidade. E dizer, jovem, o momento é isso. O momento de vir é agora. O momento da gente lutar é agora, porque a juventude é presente. Eu acredito na juventude. Eu acredito que vocês jovens até os 90 anos, porque a juventude é presente É isso. sempre. Então, a gente sempre tem que ter espírito jovem e lutar sempre cada vez mais. A gente agradece a Nayara, ao Daniel, pela oportunidade de dizer que nós estamos juntos nessa caminhada e vamos lutar sempre. Então, mais uma vez, gestores, olhem pela nossa juventude. Existem muitos talentos esperando uma oportunidade. Muitas pessoas esperando ser ouvidas. E está na hora da gente dizer, a juventude precisa acontecer. Obrigado. Amei! Gente, para finalizar, eu queria que vocês dissessem como é que faz para participar dos projetos. Convida aí, fica à vontade para dar essa mensagem Então, gente, final. hoje, como eu já situei, as nossas sedes elas estão na região da Zona Norte, na Santa Maria, tá? Hoje nós temos vários projetos de qualificação profissional, cultural, ambiental. Então, se você quer fazer parte do nosso centro de juventude, nós ficamos na Santa Maria da Codipe, na rua Francisco Magnólia, número 1434, tá? Lá nós temos curso de bateria, de teclado, de violão, técnica vocal, informática, auxiliar administrativo, são muitos cursos e muitas ações, tá?
Então, você que quer inserir no mercado cultural, para ser um baterista, para tocar violão, para ser um cantor, tem curso o ano todo. Você que tem o projeto Jovens Artistas, né, Antônio? Você que quer entrar no mercado de trabalho, o primeiro curso que você tem que fazer é o curso de informática. O celular, ele é muito importante, mas ele não é um computador de trabalho interno. Então, ele te ajuda, ele facilita, mas você precisa do curso básico de informática e que você avance. Se você quer fazer parte da nossa cooperativa, ser um cooperado para trabalhar, conseguir a sua renda, nos procure no mesmo endereço que você vai entrar como cooperado. Eu mesmo vou fazer questão de lhe cadastrar na nossa diretoria, lhe colocar como cooperado para que você conquiste a sua renda. São muitos projetos e muitas ações. Ações de cidadania, nós temos agora o Dois SMAC, que vai estar fazendo 100 pessoas doarem sangue para o Hemop. 100 pessoas. Então, lindo. A gente tem camisa, tem um espaço, já temos o aval do Hemop, que vai mandar um ônibus para fazer a coleta na nossa região, e são 100 pessoas que vão doar sangue, mas que vão refletir na vida de milhares. Só quem passa pela necessidade sabe do que é receber uma bolsa de sangue. Então, são várias ações. Some, chegue junto. O Antônio sozinho não consegue. Mas se você chegar somando com ele, aí nós vamos longe, nós vamos junto. Então, participe das nossas iniciativas, das nossas ações. Estamos sempre de portas abertas. Que ótimo. Eu conheci o projeto, né, da música, porque a gente teve uma iniciativa lá na praça da Vila Irmã, na Santa Maria da Codipe. A gente fez na Vila Irmã Dulce, fez na Santa Maria e fez no Angelim. Aí lá na Santa Maria tinha vários jovens com a camisa do projeto, jovens artistas. Eu disse, gente, eu preciso conhecer. E foi a coincidência, porque na verdade eu cheguei ao Francisco por várias pessoas. Cheguei pelo pessoal que estava na praça, cheguei através da Larissa, que é uma querida, que sempre também está mobilizada com a gente e já conhecia os meninos. E cheguei através da Raquel, a minha prima, que também conhece o pessoal lá da Santa Maria, e disse, Nayara, tu também tem que conhecer, entra aí nessa dinâmica, é uma vibe positiva. Então, Francisco, eu agradeço demais o acolhimento, né, o Antônio também, que vocês estiveram com a gente. Eu acho que é uma oportunidade da gente construir diversas pautas. Acho que com vocês a gente consegue falar de meio ambiente, a gente consegue falar não só de juventude, a gente pode falar de empreendedorismo, a gente tem tantas qualidades, né, que se agregam a esse trabalho de vocês, e eu também penso, só para a gente concluir, da necessidade que nós temos também de mobilizar a juventude na fé, na acreditação, né? Vocês são o exemplo de que as mobilizações religiosas, né, elas acabam também plantando sementes e fazendo com que a sociedade mude, somar, né? Consegue somar, né? Então, eu acho que num momento onde existe tanto negativismo e negacionismo na nossa sociedade, a gente tem que preservar também por respeito às religiões, a gente tem que preservar para que mais pessoas elas consigam participar e conhecer dessa transformação, que eu acho que não se transforma fora sem se transformar dentro, né? Você primeiro absorve aquilo e aí depois você coloca isso para o mundo, tá? Muito obrigada, gente. Gente, pode falar, Francisco. Então, eu queria também primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, a Nayara, pela grande iniciativa, pelo grande trabalho em prol do movimento VEM, em prol das pessoas, agradecer ao Daniel e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. É importante ressaltar também, esse mês a gente teve um importante projeto que foi lançado, que fomos escolhidos pelo Ministério do Meio Ambiente, através da Prefeitura de Teresina e também da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como a primeira central de logística reversa de eletrodoméstico e eletroeletrônico. Ou seja, nosso Recicla Codipe, que foi escolhido como a cooperativa referência no nosso estado, vai receber agora eletrônico e eletrodoméstico. Fantástico. Para que nós possamos fazer esse processo também de reciclagem. O Estado fez a regulamentação há pouco tempo, né, Francisco, do decreto. A inauguração com o representante, né, do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, que veio fazer lá essa celebração desse momento importante. Então, a gente fica muito feliz por ter sido escolhido pelo trabalho que já vem sendo feito. É um reconhecimento, né? Do trabalho. Parabéns. Porque nossa juventude precisa de oportunidades. Porque se a gente está numa região como a Santa Maria, tudo que você olhar lá, que você for investir, tem resultados positivos. Porque tem uma juventude que quer. Ninguém pode abrir a boca e dizer que a juventude não quer. A juventude quer, ela precisa ser ouvida, como eu defendo sempre. Ela precisa de oportunidades como essa que vocês estão realizando aqui. O momento é esse. Juventude é presente. Não vamos deixar para falar de juventude quando vê um jovem morto, quando vê um jovem assaltando. Não, a gente tem que falar nessa juventude que faz a diferença.
Sim. que pode transformar outros jovens que estão no caminho errado. Fantástico. Então, isso que é importante, né? Então, a gente precisa disso. E queríamos também já ressaltar que no mês de julho nós vamos fazer a nossa primeiro congresso da juventude da região da Grande Santa Maria da Coatíba, e que iniciará com uma grande caminhada para que a gente mostre o que precisa naquela região. Que ela não possa ser serviço só de curral eleitoral, mas que ela possa ser assistida de forma realmente como deve ser. Sim. Porque ali, o desenvolvimento, a gente sabe que ainda está muito lento. Existe iniciativa do poder público, a gente sabe disso, a gente não pode negar. Mas precisa um olhar mais especial para os nossos jovens. E eu defendo essa bandeira da juventude. Tem que nascer verdadeiros líderes que digam assim, eu sou jovem. Não só criar órgãos e botar o nome de juventude. Sim. A gente precisa de ter realmente representatividade. Alguém que diga assim, eu defendo essa bandeira na Câmara Municipal, eu defendo essa bandeira na Assembleia Legislativa, eu defendo essa bandeira no Brasil. A juventude Concordo. agora. Bem, Francisco, só para finalizar aqui, porque eu acho que os projetos que você desenvolve, então não recebo com nenhuma surpresa você dizer que foi escolhido como, né, a referência, porque eu já conheci e já posso atestar assim, de maneira muito clara de tudo o que eu vejo e falo sobre vocês, sobre a iniciativa da Gismac e dos outros projetos, que funciona, né? Que tá dando certo. E que vocês são, sim, modelo de ação que deve ser implementado não só em outras zonas da cidade, porque, por exemplo, essa questão ambiental, ela precisa ser ampliada, referenciada para cidades mais humanas, com melhor qualidade de vida, mas em outras cidades, porque tem jovens aí em todo o Piauí, em todo o Brasil. Então, assim, parabéns, obrigada pela presença de vocês, a gente agradece. E a gente ficaria aqui até horas falando. Conteúdo e conversa é muita, né? Então, pessoal, a gente agradece. Quero também fazer um apelo para que você que esteja acompanhando, siga a Gismac nas redes sociais, apoie os projetos. @Gismac_. Conheça, né? Acho que a população pode ir lá conhecer. Com certeza. Então, você que é empresário, você que é um filantropo, você que acredita na juventude, na mobilidade da sociedade, apoie projetos como esse. A gente agradece a sua audiência, agradece o pessoal, né? E vem finaliza. Gente, finalizando aqui o podcast, agradecer a todos vocês que nos acompanharam, pedir para seguir realmente a gente nas redes sociais, continuar acompanhando e dizer que se você conhece mais projetos, mais iniciativas legais e que acha que merece compartilhar, porque vem na vibe aí do movimento, né? É algo para agregar e melhorar na nossa sociedade, indica, entre em contato aqui com a gente, que a gente vai receber também aqui de braços abertos. Muito obrigada a todos e até a próxima. Vem!